Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar agora uma trajetória visando demonstrar um teorema bastante importante, que é um teorema chamado Teorema de Weierstrass. Ele é bastante importante porque ele é um teorema que tem muitas aplicações de ordem prática que dizem respeito a problemas de maximização ou minimização. Então, basicamente, nosso objetivo com esse teorema é encontrar condições que garantem que uma certa função real vai assumir valores máximos e mínimos. Então, antes de chegar lá, uma coisa importante é a gente estabelecer um pouquinho de terminologia, né, referente a isso. O que a gente quer dizer com máximos, mínimos, etc. Então, para dar um pouco de contexto, vamos começar aqui com uma função f real. E a princípio ela vai estar definida num subconjunto qualquer aqui da minha reta. Então, subconjunto A. E mais para frente, né, conforme a gente for desenvolvendo a nossa teoria, a gente vai ver que a resposta a essa pergunta ela vai estar relacionada tanto a essa função quanto às características do domínio. Mas por hora as definições que a gente vai dar são gerais, então a gente sempre pode se perguntar, né, quanto uma função definida num subconjunto admite esses máximos e mínimos. Então a gente vai dizer que a nossa função f ela assume máximo nesse conjunto A se tiver um ponto lá dentro do A cujo valor correspondente da função, então o f de c, ele ganha de todos os outros valores assumidos pela função. Então, o f de c ele é maior ou igual do que f de x, qualquer que seja o meu x no domínio. E vocês devem imaginar, analogamente, né, a nossa função vai assumir mínimo se eu conseguir encontrar um ponto D nesse domínio, cujo valor da f perde para todos os outros pontos do domínio. Então, tal que f de D é menor ou igual do que f de x para todo x em A. E o que a gente tem de importante associado a esses dois conceitos? Ao conceito de máximo, né, de assumir máximo e de assumir mínimo. A gente tem um pouco de terminologia que às vezes a gente acaba, com o tempo, abusando, proposital ou propositadamente ou sem querer, que diz respeito a quem são os pontos de máximo e quem são os valores de máximo. Então, antes da gente comentar sobre essa terminologia, vamos introduzir exatamente o que a gente está falando. Então, nessa situação aqui, da primeira bolinha, a gente vai dizer que esse C, no qual a f assume esse maior valor, ele é ponto de máximo. Então, o ponto de máximo é o ponto ali no qual esse valor extremo, né, esse valor máximo é alcançado. Os nomes são realmente bastante tautológicos, mas o importante é discernir o ponto de máximo do valor de máximo. Então, o valor de máximo, ou simplesmente valor máximo, ou ainda, né, máximo absoluto. Então, por que é máximo absoluto? Porque realmente ele é o maior valor que a f assume nesse conjunto todo. E a diferença importante aqui é o seguinte: esse ponto de máximo, ele não precisa, primeiro, ele não precisa nem existir, e segundo, ele não precisa ser único, né? Então, a melhor maneira de lembrar dessas coisas é pensar sempre na função constante, né? A função constante é uma função que assume máximo e mínimo em todos os pontos. Então, basicamente, todos os pontos do domínio são pontos de máximo, e o valor máximo dela é aquele valor constante que ela assume. E a gente vai ter uma terminologia análoga para os nossos mínimos. Então, a gente vai dizer que o nosso D ele é um ponto de mínimo, ou seja, um ponto no qual esse valor mínimo da f é atingido. Então, talvez seja interessante a gente reforçar que aqui nosso artigo é indefinido. Então, a gente tem um ponto. Em geral, a gente pode ter mais de um, ou a gente pode não ter nenhum. E o f de c é o máximo absoluto. Né? O valor correspondente é o máximo absoluto. E, analogamente, né, o f de d ele é o valor mínimo, ou o valor de mínimo. E esse valor correspondente, então f de d, ele é o mínimo absoluto da nossa função f. E às vezes, quando a gente quer abarcar tanto a situação de máximo e de mínimo ao mesmo tempo, a gente se refere a pontos de máximo e mínimo como pontos de extremo. Então, extremo está sempre associado a essa questão de máximos e mínimos, e
a gente chama esses valores máximos e mínimos de valores extremos da nossa função. Quando existem, né? Então, a princípio, nada garante que esses caras existem. A gente vai ver um exemplo para aquecer os motores em instantes. Mas quando eles existem, né, a terminologia que a gente adota é essa. E uma notação que é bastante comum também, que vale a pena observar, é que normalmente a gente vai dizer, isso depende muito de área da matemática, contexto, preferência do autor, mas na nossa trajetória aqui a gente vai denotar esse fato por f de c é o máximo dos valores de f de x quando o x percorre o conjunto A, e a gente vai denotar aqui que f de d é o mínimo desses valores f de x quando x percorre o conjunto A. Então, eu separei aqui 3 exemplos de situações interessantes que podem acontecer referentes à presença ou não de máximos e mínimos e onde é que estão localizados esses pontos de máximo e mínimo. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, ele tem basicamente 2 ingredientes, são o seu conjunto A favorito para usar como domínio e a sua constante favorita para utilizar como valor dessa função. Então, a gente tem simplesmente a função constante, nesse caso, esse cartãozinho está totalmente fora de escala, mas ela atinge o valor 17 constante em todos os pontos do domínio. Pode ser literalmente qualquer domínio A, seu favorito. O que vai acontecer é que todo ponto vai ser ponto de extremo, tanto ponto de máximo quanto ponto de mínimo. E esse valor, né, máximo vai ser igual ao valor mínimo, que é igual a essa constante. Isso porque aquela desigualdade que define os máximos e os mínimos, ela acaba sendo satisfeita trivialmente com a igualdade, né, nesse caso. Então, esse exemplo é muito bom de manter em mente para lembrar que pontos de máximo e de mínimo não precisam ser únicos. E eles podem até mesmo coincidir, no caso da função ser constante. A gente tem aqui um segundo exemplo. Dessa vez, o meu conjunto A é o intervalo aberto 0, 1. E eu vou considerar essa função aqui, f de x igual a 2x. Agora vai acontecer um fenômeno interessante que é o seguinte. Essa função f é limitada. Veja só. Nesse domínio A, os meus pontos estão satisfazendo a condição de estar entre 0 e 1. Então, se eu multiplico essa desigualdade toda por 2, né, a desigualdade é preservada, eu estou multiplicando por uma constante positiva. Então, eu concluo que, para todo x nesse conjunto A, a gente tem que f de x, que é esse 2x aqui no meio, está entre os números ou os valores 0 e 2. Então, só para registrar, né, eu estou identificando aqui o valor f de x. Mas, essa função f, ela não admite, por exemplo, ponto de máximo. Porque olha só, o que acontece? Vamos supor, né, por um argumento de contradição, que esse máximo é atingido, hipoteticamente, num certo ponto C, aqui, do meu domínio. Então, meu domínio A é um intervalo aberto 0, 1, e eu encontrei um ponto C lá, no qual o máximo é atingido. Acontece que esse meu domínio, né, é um intervalo aberto. Então, tem um outro ponto desse intervalo aqui no meio, certo? Então, eu vou chamar esse ponto de C mais delta. Se vocês quiserem, a gente pode pegar esse delta explicitamente como a média aritmética, aí, por exemplo, entre C e 1. Mas o fato é que, se eu tenho esse C no conjunto A, então eu também tenho C mais delta no conjunto A. Então, se a gente for escrever isso, C pertencente a A implica que C mais delta pertence a A para algum delta positivo, por ser um intervalo aberto. Então, olha só o que vai acontecer. F de C mais delta, tenho o direito de calcular isso, porque esse ponto está no domínio. Vai me dar 2C mais 2 delta. Só que olha só, 2C é justamente o valor de F de C. Então isso aqui vai dar F de C mais uma coisa estritamente positiva. Vai ser maior do que F de C. Então quer dizer, na realidade não tinha a menor esperança desse C ser ponto de máximo, porque o valor f de c não é o valor máximo atingido pela função. E eu poderia ter usado esse argumento em qualquer ponto aqui do meio. Então nenhum deles pode ser o ponto de máximo e o valor correspondente não é valor de máximo. Embora essa função seja
perfeitamente limitada, né? Os valores que ela assume estão entre 0 e 2, mas ela não assume máximo. E analogamente também não assume mínimo, né? A gente usaria o mesmo raciocínio com menos delta aqui, para concluir que nenhum ponto desse A pode ser ponto de mínimo dessa função. Então aqui a gente tem um exemplo que os pontos de máximo e de mínimo não precisam ser únicos e nem sequer distintos. Aqui a gente tem um exemplo de uma função limitada que não admite nem máximo nem mínimo. E qualquer coisa no meio do caminho pode acontecer também. A gente tem aqui nosso intervalo aberto no 0, fechado no 1, como conjunto A, e a regrinha da nossa função é f de x igual a 1 sobre x, a função recíproca. Então, a gente está acostumado com o gráfico dessa função, que é um ramo de hipérbole, aqui. Lembrando que o cartãozinho não é importante para a parte analítica, é só para conforto psicológico. Então, está totalmente fora de escala novamente, né? Tem um aqui, tem um aqui. E essa função, por exemplo, é uma função que admite mínimo. Por quê? Porque olha só, os pontos do meu domínio estão satisfazendo que eles estão estritamente positivos e menores ou iguais do que 1. Então, quando eu inverto essa desigualdade, eu chego à conclusão que 1 sobre x é maior ou igual do que 1. Então, eu chego à conclusão que f de x é maior ou igual do que f de 1 para todo x em A. Então, essa condição aqui me diz exatamente que 1 é o que a gente convencionou chamar de ponto de mínimo, e o valor correspondente, f de 1, que também calha de ser 1 nesse caso, é o mínimo absoluto dessa função. Porém, por exemplo, essa função não tem máximo absoluto. Ela não admite máximo por quê, né? Porque quando a gente toma o limite para x tendendo a 0 pela direita aqui, então conforme a gente se aproxima do 0 aqui pela direita, os valores da f, né, lá em cima, eles tendem a mais infinito. Então essa função não é sequer limitada superiormente, a imagem dela não forma um conjunto limitado superiormente, então ela não tem a menor esperança de admitir um ponto de máximo e, consequentemente, um valor máximo. Então, aqui 3 exemplos de situações que podem acontecer, perfeitamente válidas. Os pontos de máximo e de mínimo não precisam ser únicos, não precisam existir mesmo que a função seja limitada, e podem ou não existir, um pode existir, o outro não, dependendo do exemplo concreto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver que tipo de restrições a gente pode impor ao conjunto A e à função f, para que a gente consiga garantir justamente a existência desses pontos de extremo. Então vamos lá.